Vamos ser honestos. Pensas que és inteligente, não é? Lê livros, publica coisas sofisticadas nas redes sociais, talvez tenha influenciado algumas pessoas, mas no fundo sabe muito bem que ainda está a faltar alguma coisa, porque uma coisa é parecer inteligente e outra é ser realmente inteligente. Sabes o que é a verdadeira inteligência? É resolver a vida, ler a natureza humana, não se deixar enganar, é levantar-se e agir. A verdadeira inteligência é a utilização sistemática do poder do autoaperfeiçoamento. Agora vou dar-vos 10 chaves para se tornarem mais inteligentes do que todos os outros. Mas atenção, pode não gostar desta lista, porque eu não vou elogiá-lo, vou abalá-lo. Se tiveres coragem de me ouvir, vai em frente. Caso contrário, saia do vídeo agora e receba a sua dose diária de motivação. Vamos começar. A chave para enfrentar a realidade. Sabe qual é o maior problema da sua vida? Não suporta ouvir a verdade. Vive a mentir a si próprio. Consola-se com frases como estou a dar o meu melhor, não tenho tempo, mas quero, não tenho hipóteses, e as pessoas não me compreendem. Mas a verdade é que não está a tentar, não está a tentar, está a fugir. Quantas vezes já fez promessas a si próprio? Vou começar o novo ano em grande. Vou ler um livro este mês. Vou começar a fazer exercício. Vou levantar-me cedo de manhã. E depois o que é que aconteceu? Passados alguns dias, voltou aos seus velhos hábitos, porque não consegue encarar a realidade. Há muros entre si e a realidade. A parede das desculpas, a parede do conforto e a parede do ego. Uma pessoa inteligente derruba esses muros. Ela olha para si própria com honestidade. Admite o que não consegue fazer. Não defende os seus erros. A verdadeira inteligência começa com uma mente que não se engana a si própria. Uma pessoa que se engana a si própria apenas adia a destruição. Mas ela há de chegar um dia. Seja honesto consigo mesmo. Quanto tempo dedica diariamente ao seu autoaperfeiçoamento? O que é que fez este mês para resolver o maior problema da sua vida? Tem um objetivo quando acorda de manhã? Até onde é que chegou no último ano? Quantas horas passa ao telemóvel? Responda honestamente a estas perguntas. Se não se sentir à vontade para as responder, esse desconforto pode ser o primeiro passo. No entanto, se continuar a inventar desculpas, a culpar os outros ou a proteger-se, nada o poderá salvar. A inteligência não tem a ver com ter uma memória forte. Tem a ver com ter uma mente honesta. Uma pessoa que mente a si própria é inútil, mesmo que leia 1000 livros. Esse conhecimento é despejado numa mente oca. A verdade desafia-nos, tira-nos da nossa zona de conforto, torna-o responsável. As pessoas têm medo de assumir responsabilidades. A coisa mais fácil a fazer é dizer, fiz o meu melhor. Mas isso não o vai ajudar a progredir. Para de te justificares. Queima-te, queima-te. Depois, renasce mais forte das cinzas. Não pode ser sábio enquanto não enfrentares a verdade. Porque aqueles que negam a verdade não podem gerir a vida. A pessoa inteligente enfrenta a verdade primeiro. Depois, muda todo o jogo. A chave para sintetizar o conhecimento. Conhecimento e inteligência não são a mesma coisa. Hoje em dia, toda a gente tem acesso à informação. Podemos aceder a milhões de conteúdos numa questão de segundos. No entanto, é o que se faz com essa informação que faz a verdadeira diferença. Memorizar e regurgitar citações não contribui em nada para ninguém. A verdadeira inteligência emerge nas pessoas que sabem digerir e transformar o conhecimento. O conhecimento não é um poder em si mesmo. Torna-se poder nas mãos certas, mas se não o pusermos em ação, torna-se lixo nas nossas mãos. Hoje em dia, milhões de pessoas veem vídeos de desenvolvimento e partilham citações motivacionais, mas continuam presas no mesmo sítio. Por quê? Porque não sabem como aplicar esse conhecimento, destilar a sua essência e pô-lo em prática. Limitam-se a consumir.
são espectadores passivos. Uma pessoa inteligente, por outro lado, usa o conhecimento como um bloco de construção. Todos os livros que leem, todos os vídeos que veem e todas as experiências que têm deixam uma impressão. Procura o significado, estabelece ligações e constrói sistemas. Se ele tem conhecimentos sobre um assunto, pensa como pode aplicá-los a outro domínio. Ele sabe que é importante construir algo com o conhecimento, não apenas acumulá-lo. Lê, ouve e vê coisas durante todo o dia. Por isso, pergunto-lhe, quais dessas coisas analisou realmente? Quais é que aplicou? Quantas delas moldaram a sua vida? O conhecimento é útil não quando é consumido, mas quando é posto em prática. Por isso aprende, pense, filtre, dá-lhe sentido. Relacione-o com outras coisas. Se não utilizarmos o que aprendemos, não vale a pena ler ou ouvir. Uma pessoa inteligente aprende ativamente, não passivamente. Transformam o conhecimento, sintetiza os conhecimentos. Esta síntese é o que o distingue do rebanho. A chave para tolerar a perda. Se tiver medo do fracasso, nunca utilizará a sua inteligência em todo o seu potencial. Afinal de contas, é perdendo que as pessoas inteligentes crescem. No entanto, você cresceu num sistema que o faz sentir que cada erro o torna inútil, como se nunca pudesses recuperar de uma derrota. Está enganado. A verdade é que aqueles que não aprendem a perder não merecem ganhar. Se recuamos imediatamente quando falhamos, se evitamos as críticas e nos fechamos em nós próprios quando o que tentamos não funciona. Isso não é falta de inteligência, mas sim uma incapacidade de a usar. Uma pessoa inteligente aprende com as suas perdas. Cada fracasso é uma oportunidade de análise. O que é que correu mal? Que pormenor falhou? Onde é que foi emocional ou precipitado? Fazem estas perguntas a si próprias, tiram conclusões e tentam de novo. Mas e tu? Desmorona-se ao menor fracasso. Não toma medidas para evitar o ridículo nas redes sociais. Nem sequer tenta, porque tem medo que não resulte. Lamento, mas isso não é coragem mental. É autopreservação. As pessoas inteligentes correm riscos. Afinal de contas, onde há risco, há aprendizagem. Cada perda aguça a mente. Isso torna mais fácil ter sucesso. Mas confunde-se perda com vergonha. O que é vergonhoso é não tentar. Não ir para a batalha é pior do que perder uma batalha. Não é o facto de uma ideia não funcionar, é o facto de nunca a ter posto em prática. As pessoas aprendem mais com o fracasso. A inteligência aprofunda-se naqueles que sabem aprender com o fracasso. Um eterno vencedor pode tornar-se vítima do seu próprio ego. Mas alguém que perde, analisa e volta a levantar-se está noutro nível. Tem uma verdadeira dureza. Se não tolera perder, não está preparado para crescer. É tão simples quanto isso. Ser inteligente significa não ter medo de perder. Significa ver a derrota como um professor, identificar as falhas e regressar mais forte. Não tenhas medo da derrota, tem medo da frustração. Uma pessoa inteligente perde, aprende e regressa mais forte. Torna-se mais dura, mais forte e mais preparada. A chave para fazer perguntas. A verdadeira centelha da inteligência não reside nem na curiosidade, nem no conhecimento. É a capacidade de fazer perguntas. Uma pessoa inteligente cresce com perguntas e não com respostas. Quem não se questiona, por muito culto que seja, atua apenas com base nas opiniões dos outros. É um membro do rebanho. É por isso que a maioria das pessoas à sua volta está presa em moldes. Desde a infância, foi-lhe dito para decorar as perguntas, saber as respostas e não se meter em demasiadas coisas. Com o tempo, aprendemos a procurar aprovação em vez de fazer perguntas. Mas não é assim que uma pessoa inteligente funciona. Uma pessoa inteligente questiona tudo o que ouve. Aborda cada pedaço de informação com cautela. Por que é assim?
E se for o contrário? Qual é a alternativa? Como é que isto me pode servir? Eles sabem que cada resposta abre uma nova porta. Cada pergunta é mais profunda. Quem fica à superfície nunca consegue alcançar a verdade. Quem não faz perguntas contenta-se com o que vê. Pensa que uma ideia que leu é a verdade absoluta. Mas quem faz perguntas dá a volta a essa ideia, testa-a e interioriza-a. Não se limita a aprender, compreende. É esta a diferença. Quem compreende atua, quem memoriza apenas repete. Se quer melhorar hoje, precisa de aprender a fazer perguntas mais poderosas antes de ler mais livros. Pergunte a si próprio, pergunte à vida, pergunte ao seu ambiente. Pergunte a si próprio: quem sou eu? O que é que eu quero? O que é que este hábito me traz e o que é que me custa? E quem é que molda a minha mente? Todas as respostas corretas começam com uma pergunta corajosa. Mas atenção, a maioria das pessoas não faz perguntas porque tem medo das respostas. Evitam-nas porque as respostas as farão sentir-se desconfortáveis e perturbarão a sua sensação de segurança. Mas a pessoa inteligente faz o contrário. Ela pergunta, mesmo que tenha medo. Sabe que o crescimento mental começa com o desconforto. Por isso, a partir de agora, não é o conhecimento que precisa de memorizar, mas um reflexo, fazer perguntas. Esta é a base de tudo. A inteligência começa com a curiosidade, mas são as perguntas que lhe dão direção. Uma mente que não se questiona, definha. Mas uma mente questionadora não conhece fronteiras. A chave para investir em si próprio. O investimento mais rentável na vida não é o ouro, o mercado de ações ou o imobiliário. O investimento mais valioso é aquele que faz em si próprio. No entanto, a maior parte do seu tempo, dinheiro e energia são gastos no mundo exterior. A sua imagem, o seu ambiente, a sua vaidade. Concentra-se na decoração das montras em vez de se valorizar. O pior é que nem sequer se apercebe disso. A primeira coisa que faz quando acorda é verificar o seu telemóvel. Passa o dia todo perdido em ecrãs. Inveja a vida dos outros nas redes sociais, mas não dá nenhum passo significativo para construir a sua própria vida. E depois o que é que acontece? O tempo passa e tu também. Envelhece, mas não cresce. Então, um dia, paramos e perguntamos-nos: por que é que estou parado? A resposta é simples. Porque não investiu em si próprio. Não fizeste de ti uma prioridade. Era suposto ler livros, mas em vez disso perdeu-se em séries de televisão. Era suposto aprenderes uma língua, mas perdeste tempo com conversas fúteis. Era suposto fazer desporto, mas dizia sempre: começo amanhã, e adiava sempre. Arranjou desculpas para tudo, exceto para si próprio. Uma pessoa inteligente investe primeiro em si própria. Sabe que uma pessoa que não está realizada não pode dar nada aos outros. Pode perder dinheiro, bens e até oportunidades, mas ninguém lhe pode tirar o que aprendeu. Cada habilidade, disciplina e conhecimento que adquirimos cresce conosco. A verdadeira liberdade é ter esta força interior. Investir em si próprio significa tornar-se mais consciente de si próprio todos os dias. Significa construir um corpo mais forte, uma mente mais aguçada e um caráter mais profundo. E isso não acontece de um dia para o outro, mas é conseguido através do esforço diário. Dê um pequeno passo todos os dias, porque o homem sábio sabe que o futuro pertence àqueles que se preparam para ele. Os outros limitam-se a observar. Por isso, faça a si próprio esta pergunta com honestidade. O que fez por si hoje? Se não conseguir responder a esta pergunta, o dia de hoje foi desperdiçado. Lembre-se, não se trata apenas de um dia. São aqueles que investem em si próprios todos os dias que acabarão por superar todos os outros. A chave para gerir as suas reações. A maior força de uma pessoa inteligente não é o quanto ela sabe, mas como ela reage. Afinal de contas, se 10% da vida é o que nos acontece, os outros 90% são a forma como reagimos.
No entanto, continuamos a ser moldados por acontecimentos externos. Se alguém nos trata mal, explodimos. Os seus planos são arruinados? Perde a sua moral. Alguém o critica? Fica na defensiva. Isto é uma mente sem controlo. É como colocar a sua mente nas mãos de outra pessoa. A inteligência não se mede apenas pela capacidade de análise, mas também pela capacidade de manter a calma. Uma pessoa inteligente atua com consciência e não com reflexos. Quando algo se agita dentro dela, primeiro para, observa e avalia. Pergunta a si própria, de onde veio este sentimento? E, preciso mesmo de reagir assim? Sabe que as reações súbitas acabam geralmente em arrependimento. A pessoa que perde a calma perde o jogo. E tu? Continua a ofender-se com cada pequena coisa e a levar cada palavra e incidente a peito. Isso só o vai cansar. Se não consegue gerir as suas reações, não consegue gerir a sua própria vida. Se é guiado pelas suas emoções, o seu rumo é definido por fatores externos, não por si. Isso é fraqueza. Uma pessoa inteligente não reprime as suas emoções, domina-as. Ela molda as suas reações para se servir a si própria. Se alguém o menospreza, ele não grita nem berra. Vê nisso uma oportunidade para crescer. Quando seus planos são interrompidos, ele não se desmorona. Procura um novo caminho. Ele sabe que a raiva, o pânico e o ressentimento são naturais, mas quando não controlados, podem fazer descarrilar a vida. Uma pessoa que controla as suas reações pode alcançar o sucesso sem conflitos. Alguém que mantém a calma ganha vantagem em situações difíceis. A inteligência não é poder descontrolado, mas sim concentração controlada. Por isso pergunte a si próprio, como reagiu hoje? Foi necessário? Ajudou? Ou estava apenas a agir de acordo com uma emoção momentânea? A verdadeira inteligência significa ouvir a voz da consciência e não a da raiva. Aprenda a gerir as suas reações, porque a vida é a soma delas. Chave para o desenvolvimento da estratégia. A vida não é regida por decisões aleatórias e passos ao acaso. Uma das características mais importantes da inteligência é a capacidade de definir estratégias. A estratégia não se limita a fazer grandes planos, mas implica também a criação de um roteiro para atingir o objetivo, mesmo em situações complexas. Então, o que é que se deve fazer? Deixa-se levar por caprichos momentâneos, age de acordo com as suas emoções e tenta salvar o dia. Uma pessoa verdadeiramente inteligente dá cada passo conscientemente. Desenvolver uma estratégia implica pensar no futuro, antecipar potenciais obstáculos e selecionar o curso de ação mais adequado. Todos têm um objetivo, mas apenas aqueles que planeiam alcançá-lo serão bem-sucedidos. Aqueles que agem sem um plano são como folhas ao vento. Não sabem onde estão e estão constantemente perdidos. Uma pessoa inteligente começa por esclarecer o que quer. Depois, analisa objetivamente a situação atual. De seguida, avalia as opções e escolhe a forma mais eficiente. Neste processo, a razão, e não a emoção, está em primeiro plano. A estratégia é o produto de avaliações a sangue frio, não de decisões emocionais. No entanto, a maior parte das pessoas adia a elaboração de planos, dizendo: seja o que for que a vida trouxer, seja como for. Esta mentalidade é o epítome da inconsciência. Sem estratégia, o sucesso é deixado ao acaso. Uma pessoa inteligente calcula cada passo, minimiza os riscos e maximiza os ganhos. Lembre-se que desenvolver uma estratégia não é apenas para os negócios. Aplica-se a todos os aspectos da vida cotidiana. Isto inclui a forma como gere o seu tempo, constrói as suas relações e molda os seus hábitos. Todas estas coisas requerem uma estratégia. Por isso, seja honesto consigo próprio. Tem realmente uma estratégia para a sua vida? Ou simplesmente segue o fluxo?
Ser inteligente não é não ter um plano, é encontrar o seu caminho, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Desenvolva a sua estratégia. Desenhe o seu roteiro. Esta chave levá-lo-á da mediocridade à verdadeira inteligência. A chave para gerir o tempo. O tempo é o mais justo de todos os recursos. Todos têm exatamente 24 horas por dia. No entanto, é a forma como utilizamos esse tempo que determina quem somos. As pessoas inteligentes aprendem a gerir o seu tempo porque sabem que, uma vez perdido, desaparece para sempre. Então, o que está a fazer? Passa a maior parte do dia nas redes sociais, em conversas inúteis e repetições vazias. Depois queixa-se de que não tem tempo suficiente. Este não é um problema seu, mas das suas escolhas. A gestão do tempo não tem a ver com dominar as horas, mas com a atribuição correta da sua energia, concentração e prioridades. Não se trata de trabalhar horas a fio, mas sim de trabalhar de forma eficiente. É o tempo de qualidade que faz a diferença, não as longas horas. Não são os que trabalham arduamente que ganham, mas sim os que trabalham de forma inteligente. Uma pessoa inteligente planeia o seu dia, estabelece as suas prioridades, não perde tempo com tarefas desnecessárias. Pergunta-se a si própria: o que devo fazer agora? E responde à pergunta. Supera o hábito de procrastinar. Ele sabe que a procrastinação rouba tempo e atrasa o sucesso. Se quer gerir melhor o seu tempo, comece por observar como gasta o seu tempo. Examine os seus hábitos diários. Que atividades não o melhoram, mas apenas roubam tempo? Identifique essas atividades e reduza-as. Depois, divida as suas tarefas em blocos. Crie períodos curtos e intensos de concentração. Deixe de ser multitarefa, pois isso só irá reduzir a sua produtividade. Gerir bem o seu tempo significa respeitar-se a si próprio. A forma como utiliza o seu tempo revela a forma como se valoriza a si próprio. Se não se valoriza a si próprio, vai desperdiçar o seu tempo. Por conseguinte, se não consegue gerir o seu tempo, não consegue gerir a sua vida. Uma pessoa inteligente controla o tempo e não o contrário. Dê um pequeno passo hoje e comece a controlar o seu tempo. Afinal de contas, gerir o tempo é a chave mais fundamental para gerir a vida. A disciplina é a chave. A disciplina é o combustível mais importante para a inteligência. Ser inteligente não é apenas ter ideias ou traçar estratégias, é também executar esse plano passo a passo. No entanto, a maioria das pessoas desiste quando se aborrece ou quando as coisas se tornam difíceis. Perpetua-se o ciclo de procrastinação com desculpas como "hoje estou cansado" ou "amanhã faço isso". A disciplina consiste em quebrar esta cadeia. Disciplina significa manter as promessas que faz a si próprio para se tornar a pessoa que quer ser. Significa manter hábitos diários, mesmo que pequenos, para viver a vida que deseja. Uma pessoa inteligente não se preocupa com a motivação porque ela é temporária. Ela torna a disciplina permanente. Talvez tenha grandes objetivos, mas o caminho para os alcançar é longo e difícil. Sem disciplina, nunca chegará ao seu destino. As dificuldades, os obstáculos e a desmotivação são inevitáveis. É aí que a disciplina entra em ação. Disciplina significa: eu vou fazer isso, mesmo quando é difícil. Sejamos honestos. Quantas vezes desistiu devido à falta de disciplina? Quantas vezes disse, vou fazer, mas depois não começou? Sem disciplina, até os planos mais inteligentes são inúteis. Um plano não se traduz automaticamente em ação. A disciplina é a soma de pequenas vitórias. Trata-se de dar um passo todos os dias, de se levantar à mesma hora todos os dias, de abrir o seu livro todos os dias e de se aproximar do seu objetivo todos os dias. Uma pessoa inteligente gere-se a si própria através da disciplina. Muitas vezes, o sucesso não vem do talento, mas da disciplina.
Por conseguinte, sem disciplina, a verdadeira inteligência não pode funcionar plenamente. Isto porque a inteligência é pensamento e a disciplina é pôr esse pensamento em prática. Se quiser mudar ou crescer, deve primeiro adotar a disciplina. A disciplina é a chave que abre a porta dos seus sonhos para a realidade. A chave é com quem passa o tempo. Uma das coisas que tem maior efeito na sua inteligência é com quem passa o tempo. As pessoas que o rodeiam influenciam os seus pensamentos, hábitos e perspectivas de vida. No entanto, muitas pessoas continuam a passar tempo com indivíduos que lhes drenam a energia, os arrastam para baixo e os impedem de se desenvolver. Esta é uma forma de automutilação inconsciente. Pode não se aperceber, mas estas escolhas são a principal razão da sua falta de progresso e crescimento. Uma pessoa inteligente escolhe cuidadosamente as suas relações. Mantém por perto pessoas que lhe dão energia, que o desafiam e que lhe dão novas perspectivas. Sabem que os maus amigos roubam a motivação, diminuem os objetivos e arrastam-nos para baixo. Os bons amigos, por outro lado, alargam os seus horizontes, encorajam-no e levam-no a fazer melhor. A sua vida é um reflexo de si próprio. Ninguém tem de o ver tal como é. Mas se não melhorar, os que o rodeiam nunca crescerão para além de si. Se formos apanhados pelas limitações dos outros, não reconheceremos o nosso próprio potencial. Por isso, é preciso proteger-se. Abandone as relações tóxicas e aqueles que o retêm. Isto não significa ficar sozinho. Pelo contrário, significa estabelecer menos ligações, mas mais profundas com pessoas de qualidade. São as relações significativas que o fazem avançar, não muitas relações superficiais. Tenha cuidado com quem passa o seu tempo. Lembre-se de que se torna parecido com as pessoas com quem passa o tempo. Se quer realizar os seus sonhos, rodeie-se de pessoas que estão no mesmo caminho. Deve adotar a sua disciplina, modo de pensar e determinação. Lembre-se de que a sua inteligência e o seu sucesso não dependem apenas de si, mas também da qualidade das pessoas que o rodeiam. Escolha as pessoas certas, porque elas são a chave para o tirar da mediocridade e o ajudar a atingir o seu verdadeiro potencial. Olhe, eu dei-lhe a fórmula. Estas 10 chaves não o levarão apenas alguns passos à frente da maioria das pessoas, mas alguns anos-luz à frente. Mas isto não é apenas uma demonstração de conhecimentos. São factos que podem ser diretamente aplicados à sua vida. O que é que lhe resta fazer? Vai guardar estas chaves no bolso ou vai passar à ação? Porque lembra-te disto, as pessoas inteligentes são as que agem. Os outros são apenas faladores. Vemo-nos no próximo vídeo.